continuar falando um pouco aí sobre essa nossa jornada potente de trabalho coletivo e com a perspectiva de afeto e de futuro, eu quero chamar aqui o nosso ponto de lança, o meu querido do Pente. Obrigado, Dalila. Salve, salve, pessoal. Boa tarde. Alegria imensa estar aqui com vocês em mais uma tarde de sábado, onde a gente se dispõe a trocar de forma afetiva possibilidades de outro futuro. Sou muito grato por esse momento e lembrando que amanhã, exatamente, marca um ano do início dessa movimentação. A movimentação Juventude Negra Política, como a Vicky bem disse, que surgiu a partir da imersão em 2019, onde ela é uma das jovens líderes que se formou nesse processo, amanhã 27 de junho. E nada é por acaso, essas coincidências que o universo coloca no nosso caminho precisam ser consideradas e olhadas com atenção. Eu sou do Pente, eu sou esse corpo presente, esse corpo em movimento, esse corpo político que se coloca como ponta de lança desse processo coletivo, preocupado com as futuras gerações, com outros futuros. E é isso, eu sou um homem preto, eu sou da Quebrada, sou nascido e criado na região do Barreiro, onde, a partir desse território, pude circular por outros territórios, corpos territórios, de onde a minha construção ativista se consolidou, né? Então, há mais de 10 anos, eu me engajei na luta política autônoma devido à insatisfação da forma como a sociedade se organizou secularmente, né? Devido aos processos coloniais que hoje refletem no nosso cotidiano. E, a partir dessa luta ativista, eu saí do Barreiro, circulei e circulo pela cidade de Belo Horizonte. Tive a oportunidade também de me encontrar em outros países da Latinoamérica com outros agentes políticos autônomos que se formaram na luta política. Então, passei pelo México, pela Colômbia, quase pela Venezuela. E, nesse aspecto, aprendi a reforçar e a reconhecer a minha identidade latino-americana e trago isso também como um processo urgente para que a gente construa as políticas pensando a micro conectada à macro região. Sou um homem preto da Quebrada, ativista latino-americana LGBT. Mais do que nunca é urgente afirmarmos a nossa identidade e orientação sexual num contexto onde pessoas LGBT são assassinadas e violentadas no mundo inteiro. O Brasil, infelizmente, tem destaque nesse ranking. O Brasil é o país que mais assassina pessoas transexuais e violenta LGBTs. Então, é um ato político afirmar publicamente essa identidade e reforçar o direito ao afeto e ao amor. Eu venho da cultura de rua, das culturas urbanas também. Eu fui DJ durante 14 anos e, a partir dessa construção que me trouxe a arte e a cultura enquanto ferramenta transformadora, pude criar laços, romper barreiras, me conectar a outras pessoas e grupos, furando bolhas, e me formar também enquanto um cidadão, né, para além das ferramentas técnicas políticas. Sempre atuei na luta pelos direitos das juventudes, entendendo que jovens pretos das periferias têm sobre seus ombros a responsabilidade de se tornar adultos muito cedo. O trabalho vem como algo não por escolha, como uma necessidade, o que traz essa responsabilidade, né? Então, sempre defendi essa fase da vida como um direito, né, inalienável, que os jovens possam, de fato, gozar das possibilidades que essa fase propicia. Eu sou Juventude Negra Política, que é essa movimentação que surge a partir dessa angústia que tem por falta de representação positiva, qualificada, em espaços de poder.
Mas a Juventude Negra Política, essa movimentação surge no meu coração há muito tempo atrás. Na verdade, nós temos mais que um ano. A movimentação se dispõe a transferir tecnologias sociais a outros jovens para que eles se qualifiquem e fortaleçam sua consciência social para ocupar espaços de tomada de decisão. Esse é um processo pedagógico. Nisso, a gente está falando de educação. E educação é algo que marcou a minha trajetória desde que a primeira mulher negra que cruzou o meu caminho acreditou em mim. O nome dela é Orlando Soares, essa mulher nascida em 1939, em Conceição do Mato Dentro, que foi proibida de estudar, vivendo na roça, trabalhando desde os 7 anos de idade. Essa mulher acreditou em mim quando, em 2006, eu disse que queria estudar, e ela me apoiou. E a partir daí eu ingressei na universidade, o primeiro da minha família a cursar uma graduação, fiz comunicação na PUC Minas, e desde aí eu não parei mais. E é por isso que eu tenho um compromisso inabalável com o fortalecimento e a transferência de possibilidades onde as pessoas tenham acesso à educação. Nós precisamos acreditar nos outros, sobretudo nas pessoas que foram e continuam sendo vulnerabilizadas pela desigualdade social. Nesse processo de criação da movimentação Juventude Negra Política, onde a gente se conformou nessa rede de ativistas negros que pautam um projeto político para toda a cidade, para todos os cidadãos, em parceria com aliados brancos, indígenas, pessoas que não sabem o seu pertencimento racial também, estamos falando de Brasil. Eu cruzei vários processos de construção e me conformei também na Gabinetona. A Gabinetona, que foi essa experiência de ocupação da política, eu vou falar mais para frente detalhado, mas atualmente eu também componho o corpo técnico de assessoria parlamentar das parlamentares Áurea Carolina, deputada federal, Andréia de Jesus, deputada estadual, Cida Falabella e Bela Gonçalves, que são vereadoras. Esse mandato coletivo que é composto por uma assessoria diversa e, enfim, multiforme, que surgiu a partir da luta das muitas, as muitas pela cidade que queremos. Foi uma movimentação também surgida em 2015, onde ativistas se juntaram em BH e decidiram ocupar as eleições a partir de uma plataforma coletiva. Então, eu fui um dos candidatos em 2016 nas eleições, junto ao lado da Áurea, da Cristal Lopes, que foi a primeira transexual negra a se candidatar, explicitando como os processos de subrepresentação ainda são muito violentos, ao lado de Avelin Buniacá Cambiuá, que foi a primeira mulher indígena a se candidatar em Belo Horizonte. E, enfim, a Áurea é eleita, Cida Falabella, e a gente se forma na Gabinetona, que segue até hoje ocupando nos 3 níveis do legislativo, né? Nesse processo, a Praia da Estação teve um papel de destaque, fui um dos ativistas e banhistas que somei nesse processo, lutando e reivindicando pela livre ocupação do espaço público enquanto um direito humano. Saber que o direito ao território, o direito à cidade, é algo que ainda, infelizmente, nem todos os cidadãos têm acesso. A Praia da Estação, que é essa ocupação performática, livre, política, cultural, que ocupou a Praça da Estação, reivindicando um decreto do prefeito do até então momento, Márcio Lacerda, que proibia a ocupação da praça. Coisas que isso acontecem no Brasil, eu acredito. E a partir dessa manifestação, a Praia da Estação se despontou em várias outras manifestações, como a retomada do carnaval de rua da cidade, por exemplo, onde eu também tive atuação pautando a descentralização desse carnaval, entendendo que não é só no centro da cidade. Componho a rede Ocupa Política também, que é uma rede de mandatos progressistas no Brasil que surge desde 2017 com a eleição de Áurea Carolina, de Marielle Franco, da Talíria Petroni e outros parlamentares, mulheres negras no Brasil, que propõem essa articulação pautando a ampliação desse campo progressista no Brasil. Integro, por fim, a rede coletiva, que é uma rede de ativistas latino-americanos, como eu disse, essa minha identidade, esse meu afirmar latino-americano,
vem da possibilidade de contato e construção de processos inovadores no continente latino-americano, pensando nos territórios vulnerabilizados. E a rede coletiva atua em 4 frentes, onde eu tenho a oportunidade de construir projetos que têm o objetivo de enfrentar a violência política, a cleptocracia. Vocês podem desligar o áudio, por favor? Tá vazando um microfone aqui no meu ouvido. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, a Coletiva, que é uma rede de ativistas latino-americanos que se dispõem a ocupar a política a partir de algumas frentes, como o enfrentamento à cleptocracia, que é o sequestro das instituições, como, né, o Brasil é um infeliz exemplo disso, como o enfrentamento à violência política, à crise climática e também pautando o uso das tecnologias como processo de radicalização democrática. E, por fim, aprimorei todos esses conhecimentos numa pós-graduação na ciência política da UFMG. Eu sou especialista em opinião pública por essa universidade, onde eu pude lapidar e aprimorar esses conhecimentos e essas experiências às quais eu adquiri, sobretudo nas ruas. A partir dessa trajetória política de entrega e aprendizados com coletividade, nós iniciamos a construção de um poderoso projeto político. E esse projeto político coletivo, que se tornou e se apresenta como uma plataforma pela vida, vem sendo construído e gestado desde setembro de 2019 por essa equipe totalmente voluntária, pessoas comprometidas com a cidadania, a democracia, uma equipe multidisciplinar, que tem pedagogos, historiadores, sociólogos, comunicadores, enfim, pessoas de diversas áreas do conhecimento. Pessoas LGBTs também compõem essa movimentação, em sua maioria, e é uma movimentação construída, um projeto político também radicalmente feito por pessoas pretas, direcionado a toda a sociedade. Essa experiência que vem dessa escola, que foi a Gabinetona, como eu disse antes, que é esse mandato coletivo do qual eu faço parte, tenho um grande orgulho de fazer parte, ao lado de Áurea Carolina, né, e outros parlamentares, eu pude aprender e colaborar com processos super relevantes para a cidade. Nós acreditamos que o que deu certo deve continuar. A Gabinetona, que foi essa experiência inovadora na América Latina, sem precedentes, né, que reúne 4 mandatos, como eu disse, em um mandato coletivo, com ações, estratégias, equipe compartilhadas. Nós somos, ao todo, 90 ativistas trabalhando em estreito diálogo e cooperação com cidadãos e movimentos populares. Nesse processo de construção da Gabinetona, que surge em 2017, eu tive a oportunidade de construir e coordenar 3 projetos estratégicos que trouxeram grandes impactos na alteração de políticas públicas na cidade de Belo Horizonte. Esses projetos são Trabalhadores de Rua, em 2017, quando, a partir da reforma administrativa posta pelo prefeito Calil, decide a remoção de todos os trabalhadores de rua da cidade de Belo Horizonte. É importante compreender que o direito ao trabalho é um direito universal e que a maioria das pessoas que estão expostas ao trabalho vulnerável nas ruas são pessoas negras, jovens, de baixa escolaridade, pessoas afetadas pelo alto índice de desigualdade social, racial e econômica, que infelizmente ainda é um traço marcante na sociedade brasileira. Esse projeto que eu coordenei trouxe alguns impactos a partir da incidência política e orçamentária nessa legislação, nessa operação urbana simplificada, que foi o nome do processo dado pela prefeitura, onde a gente conseguiu minimamente incidir para reduzir os danos, onde a prefeitura se comprometeu a proporcionar, enfim, alguns aspectos e aditivos para que essas pessoas tivessem ainda assim seu direito ao trabalho assegurado na cidade. O Rolê na Gabinetona é um projeto que eu coordeno com a minha irmã Gilmara Maqueba, onde nós recebemos jovens que cumprem medidas socioeducativas
no sistema socioeducativo municipal, estadual, na verdade. E nós recebemos esses jovens na Câmara Municipal. Esses jovens são alvo do projeto de encarceramento em massa que assola o Brasil. Atualmente, nós somos o terceiro país com o maior número de pessoas encarceradas, com alto índice de não acesso à justiça. Essas pessoas são majoritariamente também jovens do sexo masculino, negros com baixa escolaridade que residem em territórios onde os serviços públicos essenciais não chegaram, além das forças de segurança. E, por fim, também coordeno o projeto Culturas Juvenis, pautando essa minha trajetória que sempre foi cruzada aí pela luta pela livre ocupação do espaço público, o direito à cidade, o direito à periferia. Esse projeto tem um objetivo explícito de incidir nos processos de alteração nos licenciamentos e alvarás, na emissão de licenciamento e alvarás para ocupação de praças e espaços públicos para grupos, coletivos e iniciativas culturais da cidade. Nós fizemos um estudo, eu coordenei um estudo na Gabinetona que identificou que um dos índices, um dos dispositivos institucionais que fomentavam a violência na cidade de Belo Horizonte, correlacionados aos grupos que ocupavam o espaço público, era a falta de acesso à emissão de alvarás. E como a gente está falando de redução da violência, de direito à vida, entender que o processo é super burocrático, caro, a linguagem não é acessível, nós travamos uma estratégia de incidência política para incidir nessa legislação e simplificar esse processo, entendendo que na medida que esses jovens conseguem, esses grupos culturais que cumprem um papel fundamental na emancipação da vida, conseguem acessar esses dispositivos legais, isso reduz o nível de conflito com as forças de segurança que fiscalizam os territórios. Esse foi um dos projetos, por fim. E, além desses projetos, o mandato da Gabinetona Inovador traz na sua estrutura institucional um desenho que rompe com vários processos e modelos hierárquicos e que não possibilitam autonomia mínima para que as pessoas possam construir suas ações políticas, como eu tive a oportunidade de construir ao lado de Áurea Carolina, por exemplo, esses 3 projetos que eu apresentei rapidamente para vocês. Então, na estrutura do mandato que a gente pretende continuar, nós pretendemos aí pautar dispositivos de radicalização democrática, como não lotear cargos para partido, é uma questão fundamental para nós, o combate aos exacerbados privilégios que as casas legislativas dispõem para esses parlamentares, e, sobretudo, radicalmente propor uma equipe, inclusive em suas coordenações, compostas majoritariamente por pessoas negras. As casas legislativas no Brasil são ocupadas e dominadas majoritariamente por homens brancos, supostamente heterossexuais, de classe média, e isso não, de forma alguma, nem de longe, representa a população brasileira. Então, nós acreditamos que isso seja também inovar nesse processo. Ferramentas de participação popular e um mandato aberto. Sim. Pode seguir. E nós acreditamos que é importante ser pedagógico. E, afinal de contas, de forma simples e sintética, o que faz um vereador? Um vereador legisla, fiscaliza, propõe, incide, representa os interesses da população, cria, extingue, emenda leis. O mandato do vereador é importante ter isso em mente sempre, de competência do município. Existem vários processos institucionais que são de outras esferas e a limitação é gigante de atuação, entretanto necessária. Por fim, um vereador fiscaliza as contas e controla os atos da prefeitura. Eu falei de incidência política aqui, e a incidência política foi uma ferramenta a qual eu tive a oportunidade de adquirir nos meus processos de ocupação de espaços como ferramenta de transformação política, organização coletiva nas ruas, tanto em junho de 2013, que foi um marco na minha trajetória, onde a partir daí eu me engajei também no fortalecimento de várias ocupações urbanas em Belo Horizonte, como, por exemplo, na região do Isidora,
também colaborei com a ocupação da Câmara Municipal, estive nessa ocupação, onde hoje é o meu lugar de trabalho. Nós tivemos durante 10 dias ocupando, reivindicando simplesmente participação popular nas decisões de alguns pontos cruciais para nós cidadãos. E a incidência política foi uma das principais ferramentas utilizadas para que a gente atingisse e alcançasse nossos objetivos. E incidência nada mais é do que incidir, influenciar, dialogar. E por que incidir, né? Nós incidimos para transformar as condições e para, enfim, alcançar a solução de problemas públicos. E para que a gente atue nessa perspectiva da incidência política, há metodologia, né? E ela relativamente é simples, né? Que foi a estratégia que nós utilizamos para a construção desse projeto político. Então, a gente define o problema, identifica a etapa do ciclo dessas questões, conhece e analisa o contexto, contata os aliados, como contatamos vocês para estar aqui pegando essa visão com a gente, e a partir toda essa elaboração a gente cria as estratégias de incidência. E foi a partir desse acúmulo que nós construímos um programa de incidência político, que está articulado em 3 eixos programáticos, onde nós fizemos análise de cenário, elaboramos ideias e propomos soluções. Esses eixos são periferia ativa pelos direitos da maioria, democracia viva pelo bem viver e juventude negra política, o futuro é agora. Esse programa é um programa de incidência estratégico progressista. Ele tem algumas diretrizes fundamentais e inabaláveis para nós. Esse projeto, em sua essência, ele é antirracista, antimachista e popular. Antirracismo agora virou produto comercial. Antirracismo para a gente sempre foi uma condição. Então, por essência, esse projeto pauta o enfrentamento às desigualdades raciais, de gênero e sociais. Esse programa foi construído baseado em evidências e dados e pesquisas reconhecidas. Esse programa de incidência que está articulado em propostas de impacto também, essas propostas foram construídas, pautadas em metas possíveis de ser alcançadas. E, por fim, esse programa de incidência está articulado com a Agenda 2030 da ONU, que propõe a redução das desigualdades globais em 17 pontos, né? Compreendendo que redução de desigualdade é diferente de redução da pobreza, né? Você enfrentar a pobreza e não reduzir a desigualdade, entendendo que nós vivemos no continente mais desigual do mundo, né? Onde se encontra a maior parcela de mais ricos e mais pobres. É importante reduzir esse abismo social para que a gente, de fato, caminhe para o bem viver. As propostas de impacto estão organizadas nos 3 eixos, em 3 frentes. As frentes que apresentam essas propostas de impacto estão organizadas em incidência política e orçamentária, em projetos estratégicos e em projetos de lei que serão fruto desse processo aí da incidência política orçamentária e dos projetos estratégicos realizados nos territórios. Esse programa foi construído e elaborado a partir de várias consultorias técnicas especializadas em diferentes temas. Então, desde novembro, nós tivemos um workshop aí de planejamento e estratégia de comunicação com a doutora Nereia Ramires, que está aqui presente. Salve, Nereia, que foi minha professora também na pós-graduação. Em janeiro de 2020, tivemos com a Gilmara Maquebe e o Rafael Gregório uma oficina sobre a Agenda 2030 e as ODS, como articular isso às políticas públicas de forma efetiva e eficaz. Em janeiro de 2020 também tivemos uma oficina com a socióloga e indígena da etnia Cambiuá, Avelin Buniacá Cambiuá, que também é minha parceira, assessora no mandato da Gabinetona, que foi o Indianiza BH, que pauta como também articular o antirracismo e o enfrentamento às violências raciais na institucionalidade. Em fevereiro de 2020, De Onde Vem a Grana? Conhecendo o orçamento público. Tivemos essa oficina com o advogado Gustavo Pessali, também, que é especialista em direitos humanos e orçamento público.
Construção da plataforma Impulsa SP, eu e a Paula Leal, que é a designer desse projeto, integrante da movimentação e uma das coordenadoras da comunicação, fomos convidados a ir a São Paulo construir uma plataforma de transferência de tecnologia política também para pré-candidatas e pré-candidatos negros, mulheres, enfim, pessoas que vivem em condição de vulnerabilidade e pretendem ocupar as eleições. Em abril de 2020, tivemos uma oficina de comunicação política com a Samia Bachelani, que é coordenadora da comunicação da deputada federal Áurea Carolina. Pode passar, Thales. Em abril de 2020, tivemos também uma oficina de políticas de educação com Otávio Henrique, sobre eixo de cursinhos populares, uma oficina sobre mobilidade urbana, como incidir no orçamento municipal com a Juliana Afonso, outra em abril sobre direitos humanos no Legislativo Municipal, a promoção de direitos e enfrentamentos. Em maio de 2020, políticas de saúde da população negra, com o Vitor Pereira e a Bianca Jaciara, que está aqui presente. Tivemos também uma oficina sobre política para as mulheres e promoção e desafios, com a Viviane Coelho, que é diretora de política para as mulheres no município de BH. Sobre a comunidade trans e lutas e perspectivas da comunidade LGBTQIA+, com a Giovana Eliodoro, que é historiadora, mulher trans, preta. Tivemos também uma consultoria de ciência e tecnologia e desigualdade da informação com Rafael Gregório, outra de segurança pública nas quebradas com Sebastião Everton, e teremos agora em julho, por fim, a nossa última consultoria, que será sobre economia e periferia com o Vitor e com a Gabriela Chaves, que é uma economista preta do Nufront, residente em São Paulo. Por fim, como vocês podem perceber, esse programa de incidência está articulado em 3 eixos que apresentam propostas de impacto em 3 frentes, traz de forma transversal questões essenciais relacionadas à raça, classe, gênero, e dentre essas pautas também que estão articuladas aí, a gente pode observar que a gente está priorizando educação, questões de território, antirracismo, a pauta das mulheres negras, das juventudes, a emancipação econômica periférica, equidade de gênero, a pauta do empreendedorismo negro, culturas juvenis, masculinidades negras, enfim. Mas, sobretudo, a gente está pautando futuro. Esse projeto se compromete a apresentar e alargar esse gargalo que foi suprimido pela violência política a qual nós estamos vivendo e já há quase uma década no Brasil. Isso vem se acirrando e é importante que a gente apresente de forma qualificada projetos que se dispõem a incidir nesse futuro, esse futuro positivo, né? Nós acreditamos nisso. E é nessa perspectiva que eu convido agora... Nossa, gente, que coisa maravilhosa. Eu tô aqui muito feliz, emocionada, orgulhosíssima de ver a apresentação desse projeto. É muito poder. Nós vendo várias pessoas queridas de vários corres, né, na nossa caminhada, nos corres das muitas, das juventudes, da cultura, do Ocupa Política, só força. Ô, gente, eu tô aqui... mesmo muito impressionada com o quanto vocês avançaram na estruturação desse projeto, né? Não impressionada porque eu não esperava isso, mas porque é realmente admirável o que vocês produziram, né? Num processo muito dedicado de construção coletiva, de escuta, de elaboração. E vocês ficaram num programa de incidência para ocupar a Câmara Municipal de BH e... é uma referência que transborda muito a nossa cidade, né? Uma referência que pode servir para vários coletivos pelo país inteiro. E fico aqui vendo um filme passando na minha cabeça de como nós trilhamos para chegar em 2016 com a campanha coletiva das muitas. E é incomparável como que vocês já estão num estágio muito mais avançado em relação ao que a gente veio fazendo lá atrás, né? Quando a gente constrói pela primeira vez a campanha das muitas, a gente tinha, sim, uma elaboração, a gente tinha uma concepção de política pública, de como incidir sobre o parlamento, mas a gente não tinha ainda vivido essa experiência dentro da institucionalidade.
que é o que vocês analisam e que traz para vocês uma concretude muito maior, né, em cima desse programa. Então, vocês acumulam em cima do que já foi trabalhado, vocês expandem isso, vocês inovam muito, né, e vocês trazem com muita originalidade e com muito detalhamento, assim, qual que pode ser mesmo o foco de ação de vocês. Uma coisa que eu aprendi na Câmara, na experiência da Gabinetona geral, é que a gente precisa, além de ter a nossa agenda propositiva, afirmar o que a gente quer. Por que nós estamos ali? A gente precisa ter um jogo de cintura para enfrentar os ataques. O tempo inteiro é a agenda violenta de retrocesso e, às vezes, isso tira o nosso foco propositivo, porque é tanta coisa que a gente precisa responder numa velocidade alucinante, né? Gilmar, a equipe da Gabinetona, sabe muito bem como que é o cotidiano ali dentro. Então, às vezes, a gente fica sem fôlego para fazer a nossa proposição. E o que a gente foi aprendendo na Gabinetona, eu tenho um lema na vida, é que menos é mais. Quanto mais estratégicas nós formos na nossa proposição, sem abrir demais o leque, porque nós somos muitas, mas nós somos poucos braços operacionais na hora de tocar um mandato, né? As nossas redes são amplas, mas no cotidiano, como era a nossa experiência na Gabinetona, de 2 mandatos em um, né? Cida Falabella e eu, e agora Cida junto com Bela, a Bela Gonçalves, a gente tem assim, um mundo para abraçar com uma equipe muito reduzida e que precisa dar respostas e fazer entregas o tempo inteiro, né? Então, eu fico assim, encantada de ver como que vocês conseguiram fazer uma plataforma abrangente, mas ao mesmo tempo bem direcionada, né? Muito factível, assim, possível de executar. E, nossa, vai ser maravilhoso atrair na força do universo a conquista desse mandato, porque o trabalho está sendo feito. O processo eleitoral esse ano vai ser muito difícil, porque, além de todas as condições anteriores que nos jogam para fora do processo, tem a pandemia que traz para a gente um cenário imprevisível, né, de como é que a gente vai fazer campanha nessa nova condição de isolamento social, tendo que potencializar o nosso uso das redes, na mobilização à distância, né? Então, não é fácil. Queria até ouvir, assim, de geral, como é que vocês estão pensando isso? João Pio, que é pré-candidato em Contagem, só força. Então, assim, o negócio é botar isso no mundão e atrair pessoas que estão dispostas a defender e multiplicar essa proposta, trazendo mais gente, né? Isso que é o grande passo que a gente precisa dar agora. Em relação ao do Pente, ponta de lança, eu quero fazer uma dedicatória especial, assim, porque também é incrível o seu crescimento, o seu processo de aprendizado. Claro que aqui, fazendo um reconhecimento para toda a movimentação da juventude negra política, né? Assim, máximo respeito e admiração por cada uma de vocês. Mas o do Pente, sendo ponta de lança desse projeto, eu acho que merece sim esse destaque, né? De como que ele foi assumindo cada vez mais responsabilidades nos processos coletivos, para muito além da Gabinetona, né? De como ele se insere nas redes em Belo Horizonte, na região metropolitana, nacionalmente, internacionalmente, né? Então, a gente fica assim super estimulada e orgulhosa de ver como que essas redes estão se revertendo em capacidade política coletiva, né? Então, quando uma liderança nossa se destaca, ela desponta na construção, ela reverte isso como mais ganho coletivo e nunca um negócio descolado de que ela tá ali brilhando no rolê, né? Isso não interessa para nós, a nossa liderança ela é compartilhada e ela é para ajudar a abrir passagem, né? A ponta de lança tem essa mira aguda, né, que vai rompendo e chega para fazer a diferença. Então, queridos, assim, muita força, muito amor. É lindo isso que vocês estão fazendo mesmo, assim, e vai ser revolucionário. Vamos batalhar agora para a gente fazer de novo na eleição municipal uma grande vitória. É muito possível, as condições são adversas, sempre foram para nós,
mas nós estamos mais preparadas do que nunca. E vocês estão muito mais preparadas do que a gente teve na chegada em 2016 em relação à concepção de mandato, sabe? Lá atrás, nas muitas, quando a gente começou, isso para nós ainda era muito distante, era muito virtual. A gente tinha algumas ideias, mas a gente não tinha vivido o mandato na prática. E hoje esse acúmulo nos ajuda a ir muito além. Um beijo, gente!